Então, um terceiro bloco diferenciado. Já estamos à vontade. Estamos aqui com o benefício de uma água espetacular, maravilhosa, natural. E o privilégio também, uma coisa que é interessante, é que tudo que a gente fala vai para o universo, né? E o universo ele responde, né? Isso é bem bacana. Eu disse assim, puxa vida, brincando, né? Uma água de coco, né? Para dar um sabor, né? E de repente no terceiro bloco a gente tem uma água de coco providenciada pela nossa queridíssima Tainá. Gratidão, Tainá, por tudo aí. E uma coisa que é bacana no nosso ponto de encontro do terceiro bloco, uma frase bem bacana, né, do nosso mentor, José Roberto Marx: Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósito. Quando a gente fala de propósito, tudo que a gente coloca debaixo do céu, tudo que a gente intenta em fazer, por mais que a ideia seja de uma pessoa, existem conexões que são necessárias para que aquilo ali desenvolva. Eu gosto muito de uma frase, eu carrego ela o resto da minha vida: ninguém é uma ilha. Ninguém vai sozinho, ninguém se desenvolve sozinho. Tudo precisa de comunhão, precisa de conexão, precisa de mão de obra, precisa de material, precisa de transporte, precisa de todo um conjunto para unir o resultado, né, e agradar o cliente ou satisfazer a sua vontade, como também estar preparado para atender as demais demandas de todo mundo. Uma coisa que é interessante da gente pontuar aqui, falando de conexão, basicamente seria o nosso encontro. 3 pessoas em um belo momento, numa manhã de não sei se foi numa sexta-feira, acho que foi numa sexta-feira, essas 3 pessoas se encontraram. E quando essas pessoas se encontraram, eu vou dizer que uma puxou e a outra abraçou. E gerou uma conexão muito boa, muito saudável. E essa conexão, ela é um diferencial para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente estabeleça, né, dentro da hierarquia profissional ou daquilo que a gente vai fazer, para que a gente tenha resultados expressivos, né? Ter pessoas de peso, ter pessoas com uma mobilidade bem bacana, ter pessoas com uma sabedoria diferenciada, para que a gente, no pensar, né, em conjunto, a gente consiga formar uma ideia em que a gente se estabeleça um propósito. E esse propósito se estabelece através da Humanamente Zen, né? Agora muito mais latente, com aquilo que a gente... com aquilo que nós estamos fazendo. A gente só precisa só de uma coisa. É só de chegar e de executar. Porque estamos prontos, temos todo o aparato que a gente precisa. É só mesmo a gente dar o pontapé. E 2025 ele é um ano que vai ser um divisor, um diferencial para nós. Temos certeza que o final de 2025 será maravilhoso, porque certamente o que a gente colocar no coração com amor, com dedicação, com respiração, com meditação, com yoga, com a aplicação da sabedoria através do coach, nós temos certeza que nós vamos conseguir alcançar. E o interessante é que quando a gente se encontrou, né, Mari? Eu estava lá naquela fila junto com a Luzia, e você encostada no cantinho, eu falei oi, oi, e no oi a gente meio que tipo assim, né? Ajuntamos nossos territórios e ali a gente se conheceu, fomos batendo um papo, fomos dialogando, fomos desenvolvendo, e eu me recordo naquele abraço do céu que você me deu, que eu não sei como que foi aquilo, mas foi uma coisa que me conectou muito com relação ao meu coração, a Deus, porque você emana Deus pelo seu interior, no teu coração, a sua desenvoltura, né? Essa conexão que você tem com Deus, eu acho que quando a gente está cheio de uma coisa, a gente transborda. E não tem como a outra pessoa que está perto não sentir isso. É como aquele ditado, né? Tem gente que as pessoas passam e falam assim, não fui com fulano de tal. Não sei porquê, mas o meu santo, o meu espírito não bateu com fulano de tal. E tem pessoas que você pensa assim, camarada, eu nunca vi essa pessoa e eu me apeguei a ela.
E isso é muito saudoso, é muito gostoso, é muito bom. Gratidão pelo momento, pela oportunidade de hoje estarmos aqui. É fruto daquilo dali. É sinal de que aquilo que nós conectamos foi tão intenso que isso está sendo transbordado hoje através de um podcast, literalmente para o Brasil e para o mundo todo, porque a mídia, né, hoje digital, ele tem esse alcance de pegar a voz, transformar na língua que eu quiser e lançar aonde eu quiser. Então, nós somos mundialmente conhecidos porque nós temos a primazia da união e da unidade. E toda a união e unidade faz com que as coisas andam e tenham o resultado que a gente precisa. Tudo que a gente fizer unido num propósito e cada um fazendo a sua parte, é impossível da gente não alcançar o nosso objetivo. Num dado momento em que um povo estava construindo uma torre, Deus falou assim, olha, esse povo, eles estão unidos. Esse povo, eles estão num propósito único. Esse povo vai alcançar o seu objetivo. E Deus falou assim, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Então, qual é o princípio disso tudo? A união, ela literalmente, ela traz essa energia, eu acho que são as engrenagens, né? Ela traz as engrenagens que cada uma fazendo a sua parte, chega no ponto final, que é fazer um movimento, para que através do movimento haja o resultado, que é sair do ponto A até o ponto B. E nada impede, quando tem toda essa conjuntura, né, de organizacional no mesmo objetivo, é impossível de não acontecer o que tem que acontecer. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar isso. É duas coisas, é pegar esse contexto todo e aplicar. Porque todo desejo, tudo que se vai fazer, precisa ter um tempo de maturação e depois precisa ter um tempo de aplicação. E quando você aplica isso, é só esperar o resultado, é fazer até dar certo, é entender que esse é o processo, é plantar de maneira correta e deixar o negócio fazer e acontecer, germinando, deixar o natural acontecer, mas cuidando da maneira que tem que acontecer. E aí a gente consegue se desenvolver. Participamos 3 dias de um evento maravilhoso no IBC, foi incrível todos os momentos, a vontade de ficar um pouco mais. E a gente, literalmente, depois desse ponto, a gente sempre se falou, sempre se conectou, sempre sempre estaremos no propósito, porque Deus, ele une propósitos e não pessoas, né? E quando a gente entender que Deus, ele une propósito, o que é o propósito? É você pegar o pouco que você tem, ou o conhecimento que você tem. Eu pego o conhecimento que eu tenho, a Luzia pega o conhecimento que ela tem, e outras pessoas que agregam, no que não tem como, que agregam e pegam o seu pouco conhecimento, e a gente forma uma coisa só. Acho que é como o Transforme, né? A gente une tudo ali, cada qual, e forma uma coisa que é imbatível para combater aquilo que a gente colocou no coração, que é combater. Combater o desânimo, combater o estresse, combater a ansiedade, a depressão, combater a falta de espírito nas equipes, combater o egocentrismo, né? O narcisismo, que é uma coisa muito cruel que acontece no seu pessoal ali, onde ninguém percebe, mas é uma coisa que é ruim. Um ponto que é importante nisso tudo, sabe o que é? É trazer perdão. Pessoas muito mal-humoradas, quando elas trazem o perdão para a vida delas, primeiro, se perdoando por ser da maneira que é, e ela precisa compreender que isso é uma coisa que tem que ser tratada nela, porque todo ser humano precisa, primeiro, ou se perdoar por qualquer ato que tenha feito de modo ou irrelevante, ou de modo inconveniente, ou porque infelizmente não tinha o conhecimento que tinha para cometer o que fez, e hoje tem maturidade, então automaticamente você se perdoa. E como é que eu me perdoo? Você se ajoelha, você conversa com Deus e você pede perdão. Mas a pessoa não está aqui, você faz isso com Deus, porque Deus, os ouvidos de Deus não estão agravados, que não possa ouvir a nossa oração, e nem o seu braço encolhido para que não possa vir e nos salvar, e nos resgatar de nós mesmos. Porque quando nós estamos sozinhos é que nós realmente encontramos Deus. Levei-te ao deserto para te atrair com meu amor. E que não é o deserto, senão os momentos difíceis da vida em que você só consegue se encontrar com você mesmo. Porque você não tem condições de ouvir nem A, nem B e nem C. É onde você pensa assim, Deus, ele me ama e Deus certamente vai fazer alguma coisa na minha vida. E aí
não tem como de você não se encontrar, porque essa é a tua história, né, Mari? Você se encontrou com Deus diante dos gatilhos que você recebeu, e isso foi uma coisa pessoal. Então, todo o grande acontecimento é quando você decide sozinho. Porque toda a nossa vida, todas as nossas decisões, elas são sozinhas. Por mais que eu viva em família, mas a decisão que eu tomo, ela é sozinho. E aí você transfere para as pessoas que estão à sua volta, faz, o que você acha disso? Pô, bacana, vamos embora. Mas toda decisão, ela não nasce no coletivo, ela nasce no individual. Por isso, estar bem com você mesmo, se perdoar, buscar ter uma autoestima melhor, se autodesenvolver, crescer, entender. E ao invés de julgar, criar o hábito da curiosidade. Porque a curiosidade coloca você no mesmo patamar e não acima. E a pior coisa é você achar que você é melhor do que os outros porque você sabe um pouquinho mais. Pelo contrário, quem sabe mais, que sirva. E aí a gente consegue conceber a vivência numa harmonia, numa coisa que é saudosa, tanto para o individual, como para o coletivo, para a família, para o comercial, como para o empresarial. E uma empresa, na sua totalidade, firmada num propósito único de crescimento, literalmente não tem como não ter resultados expressivos. Por quê? Porque cada um faz a sua parte. Tem um livro que eu li muito bacana, foi o primeiro livro que eu li quando eu estava me desenvolvendo e aprendendo, em que eu era o coach da época, e foi Picos e Vales. Um livro assim que traz uma história fabulosa de um rapaz que aprendeu com uma pessoa, com um coach, num lugar longe, distante de tudo, trouxe para a sua comunidade, para uma empresa, e ali ele aplicou o que ele aprendeu lá e a empresa teve resultados expressivos. Então, o start é com o start é no coração de um. E o que ele faz é transferir essa informação. E quando todos alinhados com essa necessidade ou com essa percepção, pegando em conjunto, o resultado ele é só uma questão de tempo. O que é fato e o que é bacana. Trazendo para a Humanamente Zen, perto do que a gente quer alcançar, eu acho que a Humanamente Zen ela tem uma bagagem muito bacana e muito expressiva. O assunto que ela traz é um assunto que é necessário para todo mundo. Todo mundo precisa, acima de tudo, de ter equilíbrio emocional, de ter o seu bem-estar acima de tudo, cuidar primeiro de si próprio. E aí a gente entra o que a gente quer fazer. A gente quer tratar tanto o individual quanto o coletivo. A gente quer tratar tanto aquele que está talvez na condição de faxineiro, como aquele que está sentado dando as ordens. Não tem distinção. Todos podem chegar e todos têm que ter essa engrenagem alinhada para quê? Para que isso tudo funcione de acordo. Eu acho que Eike Batista teve uma história bem bacana que diz que quando eles foram lançar uma plataforma ou navio, não me recordo, na hora de celebrar aquilo tudo ali, ele falou assim, gente, está faltando alguém aí. E foram chamar a empregada que estava lá não sei aonde para ser parte daquilo ali. Por quê? Porque ele entendeu que se um vencer, todos estavam vencendo. E se um perder, todos estariam perdendo. E aquele momento foi fabuloso e é justamente o que a gente está fazendo aqui. Colocando uma pedra. O que é uma pedra? É uma pedra, vamos dizer uma pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela que segura os extremos. É aquela que dá estabilidade. Para quê? Para que isso se desenvolva de uma maneira que o resultado ele seja iminente naquilo que a gente colocar no coração. Porque eu gosto de falar essa frase, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, aprender a criar foco nisso é entender que o processo gradativo ele acontece porque você está colocando ímpeto naquilo dali. Então, moral da história, as coisas elas simplesmente acontecem. Então, o nosso plano dentro da Humanamente Zen é o quê? Primeiramente, a começar por São Paulo, na sua totalidade. Pra você ter uma ideia, São Paulo é a terceira maior cidade do mundo. E São Paulo, se não me falha a memória, são 30% ou 40% das empresas de todo o Brasil se encontram aqui. Então, a gente tem um campo aberto com uma oportunidade enorme de poder trabalhar e formar equipes de trabalho, que aí nós vamos ter que treinar muito mais pessoas para isso, que pensem da mesma maneira, fazer uma captação, fazer um filtro, fazer um alinhamento, colocar essas pessoas preparadas para estarem agindo dessa forma, e aí a gente conseguir todo esse desenvolvimento. Algumas coisas que, quando você fala de um impacto muito maior, demanda de muito tempo.
Mas se tivermos pessoas parceiras nisso tudo, o que, que a gente faz? A gente consegue resumir esse tempo e alcançar muito mais. E uma equipe saudável, um grupo saudável, uma cidade saudável, o que, que acontece? Ela se autodesenvolve. E é isso que a gente tem que fazer. Tem muitos países aí que fizeram isso. Pegaram todo mundo, criaram eu não me recordo qual que é. Mas eles se autodesenvolveram de uma tal maneira que, tipo assim, em menos de 10 anos eles estavam uma potência máxima aí, fazendo diversas coisas aí. Por quê? Por causa desse propósito de estarem junto e de colocarem um objetivo para trabalhar em questão. E eu gostaria que você, Mari, agora participasse um pouco sobre para a gente ser um pouco mais específico, quais são as pessoas ou quem a gente quer ou quem a Humanamente Zen ela vai alcançar hoje? A Humanamente Zen, ela tem como objetivo alcançar todo e qualquer ser humano. Não tem distinção de nenhum, mas ela tem projetos separadamente para serem instalados em empresas, para serem instalados em lares ou famílias e para você pegar ele como pessoal também. Então, a gente quer atingir tanto pessoas que queiram simplesmente ter acesso a aulas de yoga, empresas que queiram desenvolver melhor os seus colaboradores e lares que queiram ter essa didática dentro de casa para um bem-estar da própria família. Então, toda e qualquer pessoa é muito bem-vinda dentro da Humanamente Zen, porque a gente não trabalha só yoga e meditação. A gente trabalha também coaching motivacional e emocional. Então, também pessoas que estão com problemas emocionais, que estão com uma meta e se veem com alguns bloqueios emocionais, com algumas traves, que não conseguem se desenvolver e talvez isso está ligado ao equilíbrio emocional ou qualquer outro problema que ainda não seja, não tenha sido descoberto por ele mesmo, pode buscar a gente, porque a gente tem como ajudar, a gente tem as ferramentas, as técnicas para entregar para essas pessoas. Pessoas de esportes, da área de esportes, que queiram se desenvolver melhor também nos seus esportes, a gente ajuda, porque todo o trabalho que a gente faz de respiração, de alongamento, de fortalecimento muscular, tudo isso ajuda muito todos os atletas que estão competindo ou que estão buscando uma melhoria física. Então, toda e qualquer pessoa é bem-vinda na Humanamente Zen. Toda e qualquer pessoa que tem um objetivo, uma meta de melhora e de busca por um equilíbrio emocional melhor, a Humanamente Zen é indicada para elas. Eu acho bacana esse trato dela, porque ela não distingue ninguém e ela age em todos os aspectos, né? E, afinal de contas, o controle emocional, ele tá literalmente para tudo, né? Ele tá para tudo, seja para o esporte, seja para a indústria, seja para uma área, de repente, mais exclusiva ali. Então, eu acho que isso tudo resume, né, o que ela faz, né? Os planos nossos, né? Vou voltar a falar disso aqui que eu acho muito bacana. Os planos da empresa hoje primeiramente, São Paulo, né? A sua capital, fazer um plano bem massivo em cima disso. E a gente trabalhar para que a gente tenha resultados em cima disso. De um modo bem bacana, a gente tem algumas pessoas da área que tem um marketing bem bacana, bem legal. E a gente consegue desenvolver. Uma pergunta que eu quero te falar, Mari, quanto à missão. Vamos falar da missão, por gentileza, da Humanamente Zen. Nesse setor aí industrial, nesse setor comercial e também o individual, né, dentro das famílias. Fala pra gente sobre essa missão, por gentileza. Missão. A missão da Humanamente Zen é transformar pessoas em histórias de sucesso. Por isso que eu falo que não é voltado só para empresas, não é voltado só para atletas, não é voltado só para a família, é voltado para toda e qualquer pessoa que queira se transformar em uma história de sucesso. Muita gente pode dizer, mas eu não consigo porque eu não consigo meditar. Eu também não conseguia e hoje eu consigo. Mas eu não consigo porque eu sou muito estressada. Eu também era e hoje não sou mais. Então, a nossa missão é
te transformar em uma história de sucesso, seja dentro da tua casa, seja no teu lado profissional, seja no teu lado atleta, mas você, com a Humanamente Zen, vai se tornar uma história de sucesso, porque você vai alcançar ser o ser humano na tua melhor essência que você quiser ser. E ser uma história de sucesso é você olhar para você há um tempo atrás e pensar assim, quem te viu e quem te vê. E hoje você está dando depoimento, testemunho, né, daquilo que aquilo que você se dispôs, talvez desacreditado ou desacreditando, mas eu vou lá ver se realmente esse negócio faz sentido. E daí você percebe que isso realmente fez sentido na tua vida. Eu acho que o maior prêmio, né, não é o dinheiro como resultado disso tudo, mas sim você saber que você ajudou uma família. Na verdade, quando você ajuda um indivíduo, você está ajudando uma comunidade. Porque se você ajuda um indivíduo e ele consegue conceber isso, ele vai falar, meu, o que eu experimentei, eu vou ser obrigado a falar para outras pessoas. Então essa é a vantagem, de repente, de aplicar de uma maneira bacana num grupo, para que esse grupo automaticamente se desenvolva, né? Interessante quando eu olho para... tem uma parte, um versículo que fala que Jesus ele chegou para uma mulher e ali ele falou de quem ele era para essa mulher. E aí essa mulher foi embora. Anos depois, Jesus passa pela mesma região e todo mundo daquele lugar ouviu falar dele, através daquela mulher, através daquilo que aconteceu com aquela mulher. O encontro que ela teve com ele mudou a vida dela e, consequentemente, ela mudou a vida de toda uma região. Então, que seja assim nas nossas vidas, que seja assim com as pessoas que vão entrar, que vão participar, que vão se desenvolver, que vão captar toda essa energia que a gente está aqui empregando, porque isso certamente é amor. E o amor lança fora o medo. O amor, ele traz uma produtividade muito melhor e muito maior daquilo que a gente possa mensurar. É isso que ele faz, né? Então, quando a gente olha para quem éramos e quem nós somos hoje, perto de muitas coisas que a gente passou, eu sempre gosto de falar uma coisa assim, ó. Se você olhar o quantos anos você tem e você perceber o que você já passou e quantas vezes você teve à beira de muitos colapsos e você conseguiu vencer e hoje você está aqui, o que está acontecendo com você hoje, com qualquer um hoje, é só você se aplicar aquilo que está sendo proposto para você, que é impossível de você não ter resultado. Então, vale a pena. E aí você se torna mais um vencedor de mais uma etapa que você enfrentou, porque os problemas eles nunca vão deixar de vir. A diferença é como que você trata isso. Como diz aquela famosa frase, não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. É isso que vale. Isso se chama o quê? Controle emocional. E se você tem controle emocional, no demais, quantas coisas que aconteceram, que vão acontecer, é igual oração. Por que é igual oração? A oração, você não tem que buscar oração para Deus resolver a sua vida. Você tem que pedir oração para Deus te capacitar. Porque se você estiver bem espiritual, se você estiver bem emocional, tudo que vem para você, você consegue ter um filtro. Porque a lei do ritmo, você não pode proibir a lei do ritmo de chegar. Hora você vai estar lá em cima, desenvolvendo, fazendo e acontecendo, e hora você vai estar lá embaixo, passando. O que Davi falou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O que é não temer diante da morte? É você saber que o ser humano ele pode matar o teu corpo, mas o teu espírito fortalecido se encontrará com o teu Deus se for o seu momento. Ponto. Então o que a gente faz? Cuidemos da nossa parte espiritual. Como? Humanamente Zen. Meditando, respirando, fazendo yoga, aplicando, fazendo uma boa leitura e a cada dia tendo um desejo de ser uma pessoa melhor. Porque tudo que a gente está fazendo aqui, ele só vai ter efeito quando você pensar assim, eu preciso disso, eu vou aplicar isso e eu vou até o fim. Porque se teve resultado na sua vida, se teve resultado na minha vida, se teve resultado na vida de outras pessoas que partilharam e compartilharam isso, e até uma criança de 9 anos recebeu isso, o que impede de um ser humano adulto
que tem a sua profissão já estabilizada, que é expert em um assunto e não pode, de repente, não ter uma oportunidade de se aprimorar em algo que vai ser mais transformador e vai dar muito mais garra para ele. Então, esse é o contexto que a gente está trazendo aqui. É humanamente zen nos corações das pessoas. E o restante é só o cumprimento disso tudo. Agora, por gentileza, falando disso tudo, vamos falar de valor? O que é que você complementaria quanto a valores? Os valores da Humanamente Zen: compreensão, amor, humanidade, gratidão e generosidade. Eu acho que a gente oferecendo tudo isso ao ser humano e transformando ele numa pessoa melhor, ele vai ser tudo aquilo que ele quiser ser. Eu bato muito nessa tecla, gente, porque quando você se transforma e você se equilibra emocionalmente, você vai ser a tua melhor versão. Isso não tem a ver nem com dinheiro, isso não tem a ver nem com profissão, isso não tem a ver com posição social, não. Isso tem a ver com você chegar em qualquer ambiente e transformar aquele ambiente no melhor ambiente possível com a tua energia. Isso não tem dinheiro que pague. Quem fala isso é uma pessoa que saiu do ápice dos bens materiais e foi ao fundo do poço, e lá eu dobrei os joelhos e me tornei uma pessoa muito mais grata, muito mais feliz, muito mais emocionalmente equilibrada, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com riqueza interna. E isso você só vai encontrar quando você estiver equilibrado emocionalmente, conectado com Deus. Esse é o nosso propósito da Humanamente Zen para você. É te levar a ser a tua melhor versão. Por isso nós dizemos que a nossa missão é transformar pessoas em histórias de sucesso, não em profissionais de sucesso, em histórias de sucesso. E a tua história é o teu troféu. E é só isso que a gente quer entregar para você, o teu troféu. É isso daí. Compreensão ao invés do julgamento, né? Exatamente. Amor ao invés do tudo. ódio. Amor para tudo. Amor para tudo. Na essência. Humanidade diferente. Diferente. É você olhar o outro com amor, sem nenhum tipo de julgamento. Gratidão. Gratidão a tudo, desde a hora que você abre os olhos até a hora que você deita na cama para repousar. Generosidade. Generosidade é você ser com o outro tudo aquilo que você quer que o mundo te entregue. E a generosidade é a única forma de você realmente, de verdade, você conseguir ser rico de dinheiro. Se você não tem condições de fazer pelo outro na condição que você não terá condições de fazer pelo outro quando você estiver lá em cima. Porque o dinheiro ele só vai potencializar quem você é. Exatamente. Então, ser generoso com você agora, nesse momento agora, fazer agora, na condição que você tem agora, vai ser um diferencial para que você consiga muito mais. E se o seu coração tiver com esse desejo de mudança, transformação e querer o bem do próximo, se você tiver dinheiro, ele só vai garantir que você vai fazer muito mais isso, só que agora com volume maior, considerando que agora você tem condições melhores de fazer. Porque generosidade não é você dar aquilo que você tem a mais, e sim dividir aquilo, o pouco que você tem. Então eu posso não ter nada, mas eu sempre vou ter algo para dividir com alguém. Seja lá o que for, pode ser um sorriso, pode ser um abraço. Isso é ser generoso, é dividir o pouco que você tem e não esperar ter muito para fazer pelas pessoas. Mesmo no pouco a gente faz. A riqueza de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é o dinheiro. Mas a riqueza do homem está em qual valor ele coloca no meio das pessoas que estão à sua volta. Qual o valor que ele emprega no meio das pessoas que estão à sua volta. E se ele entende isso, ele literalmente ele é o homem mais rico do mundo. E o restante é consequência. E agora para a gente falar sobre o propósito. Nosso propósito: conduzir o ser humano a uma vida feliz, equilibrada e saudável. É onde a gente fala que você vai estar numa totalidade por inteiro.
quando você se torna um ser humano feliz, equilibrado e saudável, você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom pai de família, você vai ser uma boa mulher, você vai ser uma boa filha, você vai ser um ser humano bom para a sociedade. Eu falo que a gente precisa voltar a ser seres humanos, porque nós nos tornamos humanos cegos diante das coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos voltar a ser seres humanos, irmãos de verdade, como fomos criados para ser, capaz de perdoar, capaz de receber perdão por aquilo que nos feriu. Isso nos torna seres humanos, é olhar para nossas emoções, entender as nossas emoções e entender as emoções dos outros. O ego, ele muitas vezes nos traz para a nossa dor. Qualquer coisa que acontece, por isso que eu falo da importância do equilíbrio emocional, porque se você está bem equilibrado emocionalmente, qualquer coisa que te causar dor, você vai olhar para o teu sofrimento, mas você também vai olhar o porquê que aquela outra pessoa te causou aquele sofrimento. O que foi que eu gerei para que aquela outra pessoa fosse ferida a ponto de me devolver essa dor que eu estou sentindo agora. Somos sempre causadores de tudo aquilo que volta para nós. Então, essa percepção que a Humanamente Zen traz de uma forma leve, simples e descomplicada para todo mundo. É fácil ser equilibrado emocionalmente? É fácil, mas é desafiador. Eu nunca vou dizer que é difícil, é desafiador. É mais um desafio que você escolhe ter. Por quê? Porque quando você traz o equilíbrio para as suas emoções, você alcança todos os objetivos com muito mais facilidades. Quando a gente leva isso para dentro da empresa, por exemplo, você vai ter colaboradores menos estressados, muito mais focados, relaxados, colaboradores muito mais gratos às empresas que eles trabalham, vai ter redução de atestados, de faltas médicas, porque você vai ter colaboradores mais saudáveis, você vai ter pessoas mais felizes, você vai ter um ambiente de trabalho muito mais produtivo. Muitos benefícios. Você vai ter colaboradores que querem estar lá de verdade e vão dar muito mais pela empresa do que davam antes de entrar no nosso programa. Que vão estar preparados para a jornada diária que eles estão recebendo. Foi feita uma pesquisa, eu não me lembro agora qual foi a instituição que fez, mas foi feita uma pesquisa que mostra que 75% das pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho não é por conta do trabalho que elas escolheram exercer, e sim por conta do ambiente de trabalho em que elas estão inseridas. Então, o ambiente de trabalho, ele gera mais de 70% da insatisfação dos colaboradores hoje no mercado. Então, muitas vezes, o teu colaborador que está insatisfeito não é por causa do trabalho que ele está desenvolvendo, é por conta do ambiente de trabalho em que ele está inserido. E a pergunta é, como podemos melhorar isso? Contratando a Humanamente Zen, nós entregaremos todas as ferramentas que vocês precisam para melhorar o ambiente de trabalho dentro da empresa de vocês. Uma coisa que é interessante quando você fala de comportamento, as pessoas são contratadas pelo talento que ela tem. Mas muitas vezes elas são demitidas por causa do comportamento que elas passam a ter. Fruto desse desequilíbrio emocional. Do desequilíbrio emocional e do ambiente de trabalho que elas estão inseridas. Sim. E uma coisa bacana sobre felicidade, a felicidade é algo que você traz com você. Felicidade não é algo que você busca em alguém. Exemplo, você casa porque você está feliz e não para ser feliz. Então, muitos dos problemas que a gente tem hoje é que a gente acha que a gente coloca muitas das coisas que é para nós condicionada. A gente condiciona as coisas. E quando a gente condiciona as coisas, o que isso faz? A gente coloca o poder da ação na nossa vida na mão de alguém ou de alguma coisa. O que isso traz? Isso gera frustração, porque se você não está bem com você mesmo, não vai ser o externo que vai fazer as coisas acontecerem. Então, nesse ponto,
a gente equilibra isso através dessas tarefas, através desses usos, desses mecanismos, e aí a gente aplica aonde a gente tem resultados incríveis, fantásticos, e a gente aplica na nossa vida, sendo pessoas bem melhores e, consequentemente, a gente vai para outro patamar, literalmente. E o que a gente faz é ser grato. A única coisa que a gente pode fazer é ser grato. E uma coisa que é importante sobre a empresa é o seguinte: faltou só um ponto que você não comentou, que é o diferencial dentro de uma empresa. É a evolução e a produtividade. Porque se eu tenho pessoas felizes, eu tenho uma produtividade muito maior. Muito maior. Então, esse projeto garante pessoas, garante uma empresa viva, ativa, executante e, acima de tudo, desenvolvendo as suas tarefas e estando no mercado de trabalho aí, competindo de igual para igual dentro da tua área, naquilo que ela compete fazer. E esse é o ponto que eu acho que é um divisor muito grande. Entendeu? E é isso. E é isso. Eu falo muito que você estava falando muito ali em oração e capacitação, né? Eu costumo dizer que a forma exata da gente entender a palavra oração, ela diz ali, ó, oração. Então, é orar e agir. A oração sem a ação, ela não é nada. Um sonho sem uma ação, ele é simplesmente um delírio. É um delírio teu. Então, se você tem um sonho, ore muito por ele, dobre os joelhos, mas haja sobre ele. Se você tem capacitação para isso, faça acontecer. É só agir, é um passo por vez. Esse sonho, a Humanamente Zen, ela nasceu há 4 anos atrás, mas não existiu nenhum dia desses 4 anos em que a gente não deu um passo em direção a essa empresa. Todos os dias, nós escolhia uma palavra para ser escrita sobre esse sonho, nós escolhia uma meditação para fazer sobre esse sonho, nós escolhia um desenho sobre o logo, nós escolhia uma cor. Todos os dias, em 4 anos, esse sonho jamais ficou esquecido. Então, ore muito pelos seus objetivos, mas não esqueça de agir sobre eles. Seja lá o que for. Eu costumo falar que, assim, as pessoas, quando eu falo de yoga, elas têm muitas perguntas sobre yoga. Mas tem uma que eu respondo muito frequentemente, assim. Que as pessoas me perguntam assim, yoga emagrece? E eu falo, sim, emagrece. Inclusive, tem um post lá no meu Instagram que fala sobre isso. Por quê? Não é que o yoga vai te emagrecer, mas ele vai tratar a tua ansiedade, que é o que faz você ter um desequilíbrio alimentar. Automaticamente você vai emagrecer porque você vai estar mais equilibrado emocionalmente e vai começar a cuidar melhor da tua alimentação. Então, por isso que o yoga, a meditação, o relaxamento, tudo isso emagrece, mas não é por conta do yoga, e sim por aquilo que ele vai te trazer. Então, tudo que você quiser na vida, coloque ação sobre isso. A gente está começando aí um novo ano, 2025, está convidando a gente a muitas novas ideias e que Deus abençoe todos os projetos de todos nós, mas que nós, como seres humanos, não esqueçamos de fazer a nossa parte, que é agir sobre os nossos sonhos. Deus faz a parte dele e a gente faz a da gente. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Maravilhoso esse momento, bem do coração, bem com vontade, bem com entrega, né? E eu acho que é isso. A gente precisa... eu vou dizer agora que agora é hora de trabalhar, né? Organizamos, desenvolvemos. Agora é hora da gente trabalhar, agora é hora da gente aplicar, é hora da gente fazer e é hora da gente entregar para Deus. Porque certamente entregar para Ele os nossos planos, os nossos sonhos, porque nada pode ser dado ao homem se do céu não lhe for concedido. E a partir desse ponto fazer a nossa parte. Oração. Orar e agir em prol do objetivo que a gente quer. Exatamente. Mari,
as suas considerações finais, por gentileza. As minhas considerações finais vai ser uma frase e um dizer aqui no último, que é basicamente o que eu já falei tudo. As pessoas lá fora querem nos definir pelo nosso passado, mas é exatamente por conta dele que fazemos as coisas diferentes. Acreditar nos seus sonhos é acreditar em você. Só você tem o poder de fazer os seus sonhos acontecer. É entre você e Deus. E tudo aquilo que você se sentir pertencente e merecedor, Deus vai te entregar. É só você agir. Não tem errar. É esse o segredo. Amém. Eu diria, para a gente concluir, da seguinte maneira. Deus, ele quer fazer em nós muito mais do que aquilo que ele quer fazer no mundo. Por isso, ele faz muito mais do que a gente possa pedir, sonhar ou imaginar. Então, que a gente possa confiar e que a gente possa saber que o que está nas nossas mãos como talento, a gente tem que agarrar de todo o coração e a gente tem que aplicar. Porque o que a gente tem é justamente para semear nos corações que precisam e a partir desse ponto a gente ter o resultado. Não para nós ou nosso ego, mas simplesmente porque se você está plantando algo, é consequentemente de você ter o resultado daquilo que você está plantando. Então, é só fazer acontecer, entregar nas mãos de Deus e pronto. Exatamente. Acreditar nos seus sonhos e entregar para Deus e fazer a tua parte. Não tem errado. Uma boa tarde, gratidão, obrigado e vamos para cima. Vamos para cima.